A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, muito bom estar aqui com você hoje. Aleluia. Deus é maravilhoso. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração nesses dias. Eu queria compartilhar sobre algo. Amém? É só para falar, é muito bom estar com você. O restante você tem que fazer depois do culto. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com os irmãos. Deus tem falado ao meu coração. Hoje é um dia de ceia, de compartilharmos, sentarmos à mesa do Senhor. E quando eu lembro de ceia, eu lembro de batismo e lembro que eu esqueci do aviso muito importante também, que é o dia do nosso batismo. Nós teremos batismo no dia 27 de abril. É isso? De maio. Era só para ver se os líderes estavam espertos. Dia 27 de maio nós vamos ter um batismo poderoso aqui. Eu sei que alguns irmãos estão aí correndo atrás do casamento, então vamos falar para você, corre logo. Nós queremos batizar todo mundo, então se você está aí correndo atrás do casamento, não se preocupe com a festa, não se preocupe com o dinheiro, Deus vai suprir tudo e nós vamos festejar. Você não vai casar só mais em data separada, porque eu quero estar em todos, tá? Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo, irmãos, que é muito importante para nós como igreja. Paulo fala muito sobre isso, ele ensina muito sobre isso. E lendo essa semana o livro de 1 Timóteo, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, e o seu desafio dessa semana, além das questões, de muitas questões que você tem que responder do questionário do curso, da liderança para a última colheita, que eu sei que são muitas questões, você tem mais uma atividade essa semana. Lê o livro de Timóteo, 1 Timóteo, para você compartilhar na sua célula. O livro só tem 6 capítulos, então é tranquilo. Eu marquei no relógio o tempo que eu demorei para ler, 30 minutos. Então é tranquilo, você lê no busão, lê indo para a escola, lê no intervalo, leia o livro de 1 Timóteo. E nós vamos falar sobre algo que Paulo está direcionando Timóteo nesse livro de 1 Timóteo sobre a igreja, sobre a edificação da igreja. E o tema da nossa ministração hoje é essa, a edificação da igreja. É importante que nós entendamos que é um projeto de Deus para nós como igreja. Nós não estamos aqui para passar nosso tempo, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos nada melhor para fazer no domingo, então vamos lá na igreja. Não, nós estamos aqui porque nós estamos edificando uma obra que não é nossa, que é de Deus. Há um projeto de Deus para a minha e para a sua vida, amém? Então, há um plano de Deus, e esse plano é edificar a igreja. Foi isso que Deus se propôs a fazer, esse é o plano de Deus para nós. E é muito importante nós entendermos que quando um engenheiro ou um arquiteto ele faz algum projeto, o que ele espera? Quando ele entrega o projeto para que esse projeto seja executado, que esse projeto seja seguido à risca. Muitas vezes nós vemos, eu passei por uma mudança lá na minha empresa, a empresa mudou de prédio, e aí os engenheiros, arquitetos desenharam a planta, tudo no seu lugar, devido lugar. E aí as pessoas estavam montando tudo no lugar errado. E aí chegava o arquiteto, o engenheiro e falava, mas cadê a planta? E eu falava, isso mesmo, cadê a planta? Porque as coisas que estavam fora do lugar me davam mais trabalho. Então eu falava, vamos seguir a planta. E nós como cristãos, nós precisamos entender, há um projeto de Deus para a igreja. Há um projeto de edificação, nós precisamos seguir o projeto. Fala para o seu irmão, nós precisamos seguir o projeto de Deus. Aleluia. E eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, destacar aqui 6 coisas que eu vejo Paulo falando para Timóteo, que são muito importantes em relação à edificação da igreja. E Paulo ele fala aqui para Timóteo de maneira direta algumas coisas, outras coisas indiretas, mas eu quero compartilhar com vocês 6 coisas que são importantes, que são princípios fundamentais para a edificação da igreja. São as bases para que nós possamos cumprir o projeto de acordo com aquilo que Deus projetou. A primeira delas é o amor. É impossível nós edificarmos a igreja sem amor. Outro dia nós compartilhamos aqui sobre amar ao nosso próximo. E esse amor que eu quero falar aqui vai além de amar ao próximo. Esse amor que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente é sobre o amor entre os irmãos. Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,5, eu disse que não para os
irmãos do Lucas, do Multivídeo, não teria nenhum versículo base, porque a base para aquilo que nós vamos compartilhar hoje é o livro, é a carta de 1 Timóteo. Então, Paulo diz lá em 1 Timóteo 1,5: pois o propósito deste mandamento é o amor, nascido de coração limpo e de boa consciência e de fé não fingida. Olha assim, perceba o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, o propósito é o amor. Um amor nascido num coração limpo, de boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo também diz lá em 1 Coríntios 8,1 que o conhecimento envaidece, mas o amor edifica. A igreja é edificada com o amor. É impossível nós fazermos algo da parte de Deus sem amor. Entende, irmãos? Amar o irmão é algo muito importante. É importante nós termos esse conhecimento. Paulo diz lá em Efésios 4: todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, nós podemos ter grandes revelações, podemos ter fé de tal maneira que transporte montes, podemos conhecer os mistérios e todos os dons, mas sem amor nada vale. Seremos como metal que ressoa ou como símbolo que retine. Nada pode ser maior do que o amor. Deus é amor. É interessante que amar, irmãos, é algo que precisa, como eu posso dizer, de ser retribuído. Quando nós falamos da obra de Deus, não adianta só o Rafael me amar, não adianta só o outro Rafael me amar, o Denis me amar. Eu vou precisar, como igreja, como irmão, retribuir esse amor, porque senão a igreja não é edificada. Muitas vezes nós vemos as pessoas, os irmãos dentro da igreja, querendo ser amados, mas pouco dispostos a amar. Se nós não nos amarmos mutuamente, a igreja não será edificada. Quando eu amo, eu me preocupo. Quando eu amo, eu me importo. Quando eu amo, eu tenho compromisso. Quando eu amo, eu não quero ver o meu irmão triste. Quando eu amo, eu não peco, porque eu estou preocupado, porque eu sei que se eu pecar, eu vou prejudicar o corpo de Cristo. E porque eu amo meu irmão, eu tomo cuidado com quem eu ando, o que eu faço, aonde eu estou. Por quê? Porque é um amor. Eu sei que eu estou edificando a obra de Deus. Então é muito importante nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo sobre o amor. Porque se nós queremos contribuir para a realização da obra de Deus, nós precisamos nos amar, nos preocupar uns com os outros, nos preocupar. Sabe, irmão, hoje eu estou vendo muitas ausências de irmãos na igreja. Não sei o motivo, mas isso me traz preocupação. Por quê? Porque eu amo os irmãos. Então sempre que alguém falta, não é que a gente quer que... Não é um número. Isso aqui não é uma empresa. Não há desconto no seu salário quando você falta. Não. Mas é como na minha casa. Às vezes a gente deixa as crianças ir na casa de alguém. Outro dia o Pablo foi dormir na casa do Mateus. E aí à noite eu falei, meu Deus, está faltando alguma coisa aqui. Assim é a igreja. Nós precisamos nos amar ao ponto de nos preocupar com a vida do nosso irmão. Isso trará edificação. O amor do qual Paulo está falando é um amor ágape. O amor que tem origem no próprio Deus. Nós sabemos que no grego a palavra amor ela é dividida em algumas partes. 4 partes principais. O amor eros, tem a ver, já falei sobre isso, com o amor sexual. O amor filéu, que é o amor de amizade, o amor fraterno. O amor storge, que é o amor conjugal, doméstico. E o amor ágape. O amor ágape é o amor que nasce no coração de Deus. O amor ágape é o amor incondicional. O amor ágape é aquele que não depende daquilo que o outro faça por mim. Eu amo porque eu escolho amar. Esse amor só pode nascer no coração de Deus. Deus nos amou, como diz lá em João 3,16, com o amor ágape, com o amor incondicional. É evidente que nós, como filhos de Deus, temos que amar os nossos irmãos com um amor incondicional. Mas eu, que estou sendo amado pelos irmãos, tenho que retribuir
esse amor. Porque senão a igreja não é edificada. Eu preciso me preocupar com a vida que eu tenho levado diante da igreja e diante das pessoas, porque isso influi diretamente na edificação da igreja. Irmãos, entenda, amar os outros muitas vezes vai exigir de você que você se preocupe mais com outras pessoas do que com você mesmo. Como diz Jesus ensinando a amar a nós, amar o nosso próximo como a nós mesmos, é nos preocupar com aquilo que nós fazemos, para nós e para as outras pessoas. Então o primeiro princípio é o amor. Vamos pular aqui já para o segundo princípio que nós vemos aqui, Paulo falando para Timóteo. O segundo princípio para a edificação da igreja: oração. É impossível nós sermos cristãos, queremos edificar a igreja, sem termos uma vida de oração. Olha só o que Paulo diz aqui no segundo capítulo de Timóteo, na carta que ele escreve para Timóteo: exorto-vos antes de tudo, que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça, por todos os homens. E aí ele continua falando: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Irmãos, nós precisamos orar. Em todo tempo, junto com os irmãos, sozinho, aonde eu estiver, eu preciso ter uma vida de oração. Por que nós oramos? Qual é o objetivo de nós orarmos? Eu achei algo muito interessante, uma frase que define muito o que eu penso sobre oração. Oração é o testemunho mais claro da nossa incapacidade e da nossa debilidade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós precisamos dele. Sabe, toda vez que você não ora, é porque você acha que você pode fazer as coisas sem Deus, é ou não é? Agora, quando você está desesperado, que você não vê mais solução, o que você faz? Ai, meu Deus, me ajuda. Mas quando você está tranquilo e acha que você consegue, você ora. Quando você tem dinheiro, você ora. E quando o dinheiro falta, meu Deus, tem que pagar a conta, Senhor. Mas e quando você estava com o dinheiro, você não orou: Senhor, me ajuda a administrar o meu dinheiro, eu recebi tanto dinheiro, Senhor. Por que nós só oramos quando temos necessidade? A oração é o testemunho mais direto, mais claro do quanto eu dependo de Deus. Nós não podemos edificar a igreja sem orar. Na verdade, nós não podemos nem converter uma criança sem oração. Tudo na obra de Deus é feito através da oração. Não podemos dar crescimento. Você pode até falar do amor de Deus para alguém, mas se você não orar, se não houver a manifestação do poder de Deus, nada será feito. Quando nós oramos, nós nos prostramos diante de Deus para dizer para Ele: Senhor, nós precisamos de Ti. E eu quero te dizer algo, te ensinar algo. Ore em todo tempo, por tudo. Ore pelo seu relacionamento, pelo seu dinheiro, pela sua saúde, pelos seus irmãos, pela sua célula, pelos seus pais, por tudo. Ore em todo tempo. Paulo diz aqui para Timóteo: quero que os homens orem em todo lugar e por todas as situações. Paulo fala: ore pelos governantes. Nós temos hoje, nesse ano 2018, um ano muito importante. E às vezes o que nós mais nos lembramos de 2018 é o quê? Copa do Mundo, né? Mas é só a Copa que tem esse ano? Não, irmãos, esse ano nós temos eleição para presidente. E o nosso país está num momento terrível. E o que nós temos que fazer como cristãos? A Bíblia diz, Paulo ensina a Timóteo: ore pelos seus governantes. Ore para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Ore para que Deus ajude eles a governar com sabedoria. Nós precisamos orar em todo o tempo e em todo o lugar. Orar pela comida. Quantos aqui agradecem a Deus quando sentam para comer? Em todo lugar, não importa. Às vezes no restaurante, meus amigos estão falando, eu abaixo minha cabeça, coloco a mão na minha cabeça e começo a orar: Senhor, obrigado por mais uma vez eu ter condições de me alimentar. Tantas pessoas têm passado fome, o Senhor tem me sustentado. Eu sei que na minha casa, meus filhos e minha esposa também estão comendo. A comida que eu estou comendo aqui não é tão gostosa quanto a minha esposa, mas muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Orar em todo tempo, em todos os lugares, por tudo. Dormir orando. Senhor, obrigado, Senhor, porque eu tenho uma cama para dormir, Senhor. Tá tarde, vou acordar daqui 4 horas. Mas daqui a pouco eu não acordo. Senhor, obrigado porque eu acordei, não morri, Pai, na noite. O brigadeiro não me levou. Obrigado, Pai. Orar em todo tempo. Orar, Senhor, obrigado, Senhor. Traz logo esse ônibus, já estou atrasado. Outro dia o Cícero passou, não me deu uma carona, irmão. Eu conheci, tá perdoado, viu, irmão? Só deu uma buzinadinha, dava pra ter dado uma carona. Passou, só deu uma buzinadinha, ô, irmão. Brincadeira, irmão. Então, irmão, nós devemos orar em todo tempo, em todo lugar, para que Deus possa nos dar a direção, para que Deus possa nos ajudar. Então, o segundo princípio, a segunda base para a edificação da igreja é a oração. Qual que é o primeiro? Amor. Segundo, oração. Terceiro, o exemplo. Terceira coisa, ao ler aqui o livro de Timóteo, que nós encontramos que é muito importante, é que a igreja se edifica pelo exemplo. E claro, vale salientar, vale dizer que é um bom exemplo. Mau exemplo não edifica nada. Nós precisamos dar um bom exemplo. Olha o que Jesus dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, para que a igreja seja edificada, nós precisamos dar um bom exemplo. Nós precisamos ser referência para as pessoas. No capítulo 3 de Timóteo, olha só o que Paulo diz para Timóteo: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Aquele que deseja ter um ministério, deseja ser um bispo, um pastor, que seja exemplo. Nós, como cristãos, não, então ser exemplo é só para o pastor. Não, nós entendemos que nós somos ministro na nossa casa, ministro no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Então, nós precisamos ser exemplo. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver um homem e uma mulher de Deus, precisam ver um referencial. E não importa a sua idade, não importa o que você faz, você pode ser exemplo aonde você estiver. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim, até mesmo pastores: não olha para mim não, olha para Jesus, eu sou falho. E nós como cristãos às vezes falamos: não, eu sou falho mesmo, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas isso é errado, não é isso que Paulo fala. O que Paulo fala? O que Paulo ensina? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós podemos falar para a pessoa: seja um cristão como eu. Será que tem coragem de falar isso para mim? Isso é muito sério. Não é, não, eu sou falho. Não, tudo bem, você é falho. Eu falei já semana passada que é muito diferente aquele que vive uma prática de pecado, vive uma vida de pecado, para alguém que tem a natureza pecaminosa. Nós não podemos nos conformar com isso, porque isso é uma mentira. Nós precisamos ser exemplo. A igreja é edificada quando existe exemplo de homens e mulheres. Será que você pode dizer para alguém: ó, segue o meu exemplo? Como eu sou, como homem de Deus, como um pai, como um marido? Isso é muito sério. Mas a igreja é edificada quando nós damos exemplo. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, para ele, não importa a sua idade. Olha só o que ele diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós precisamos edificar a igreja através do exemplo. Se nós não dermos exemplo, as pessoas que vêm do mundo estão olhando para nós, e as pessoas estão olhando muito mais para aquilo que você faz do que para aquilo que você fala. Falar é muito importante, pregar a palavra é muito importante, mas viver a palavra é mais importante. Não adianta você falar, não adianta você falar: não, irmão, você precisa perdoar, porque Deus vai te colocar numa situação que você tem que perdoar, que você tem que respirar, contar até 50 mil e ser cristão naquela situação. Então, muito mais do que nós falarmos,
nós precisamos ter um comportamento de um cristão. Sermos exemplos para as pessoas. Exemplo no quê? Em tudo. Em nossas palavras, em nossa conduta, em nosso amor, em nosso espírito, em nossa fé, em nossa pureza. Tudo o que nós quisermos que outras pessoas sejam, que nós possamos ser. Fala para o irmão, celular, irmão, nós precisamos ser exemplo. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Paulo estava falando para Timóteo porque ele tinha autoridade para falar. Que eu e você possamos buscar isso de Deus. Você precisa ser exemplo. E Deus conhece cada um de nós. Amém? Quarta coisa, ou quarto princípio de fundamental importância para a edificação da igreja é a palavra. A igreja se edifica pelo amor. A igreja se edifica pela oração, se edifica pelo exemplo, mas a igreja precisa da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá a direção. Sem a palavra não há amor, sem a palavra não há oração. Muitas vezes nós desperdiçamos nosso tempo pensando em coisas, sendo que nós poderíamos ir para a palavra. O amor que nasce de um coração puro, a oração e o exemplo são importantes, mas a palavra é fundamental para a edificação. Paulo, olha o que ele fala aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Esta é uma palavra fiel e digna de plena aceitação. Ordene e ensine estas coisas. Dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Irmãos, entenda, a palavra de Deus chega até nós de duas maneiras. Como que Jesus fazia? Jesus pregava a palavra e ensinava. Pregar a palavra, como nós falamos aqui do exemplo, é o falar, é o evangelizar, é o proclamar o reino de Deus, é falar do amor de Deus. Isso é a pregação da palavra. E o ensino, como é que nós ensinamos? Vivendo a palavra. O ensino é feito na prática. Jesus curava os enfermos, mas quanto às palavras, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus pregava e ensinava. As duas coisas são necessárias, tanto pregar a palavra, tanto falar como ensinar. Só que entenda, nós como igreja, nós ensinamos na prática. Nós temos que viver a palavra. A palavra deve ser vivida por nós cristãos. Esse amor, essa oração, esse exemplo, esse compartilhar da palavra deve ser algo prático para nós. Porque a igreja não pode ser edificada sem que haja a palavra de Deus revelada aos nossos corações e de uma forma sendo praticada por nós. É muito importante. Vou dar um exemplo para que fique claro para os irmãos. Quando eu digo para os irmãos que Cristo morreu pelos nossos pecados, o que é isso? Isso é uma verdade ou é um mandamento? É uma verdade. Cristo de fato morreu pelos nossos pecados. E se eu digo para você, ama o teu próximo como a ti mesmo, o que é isso? É um mandamento. Nós precisamos ter a nossa vida baseada tanto na verdade quanto no mandamento. A palavra de Deus, ela deve ser vivida na prática, em todos os sentidos. Se nós falamos que Cristo nos libertou, nós temos que viver uma vida de liberdade. Aí nós vemos aqui, testemunhamos, Jesus me libertou, Jesus mudou minha vida, mas eu continuo escravo do mundo, escravo de coisas que me deixam longe de Deus. Eu estou vendo a palavra? Não. Eu posso até falar a palavra, mas ela não tem feito o efeito que ela deveria fazer na minha vida. Então nós precisamos viver a palavra. Quinto princípio para a edificação da igreja: a autoridade de Deus.
Paulo fala aqui para Timóteo sobre a autoridade de Deus. Paulo tem uma clara visão aqui do reino de Deus. E ele proclama nessa carta algumas vezes sobre Jesus como sendo o Senhor. No grego, o Kyrios. O Kyrios significa autoridade absoluta, o dono. No versículo 17 do capítulo 1, em forma de louvor, olha o que Paulo fala para Timóteo: portanto, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único e sábio Deus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus invisível, mas real, a Ele que é Rei, ao Rei, a autoridade. Paulo estava ensinando o que para Timóteo? Ele é o dono da autoridade na igreja. Ele é o Rei, Ele tem a autoridade do Rei. Olha só o que Paulo fala também: ao qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam a honra e o poder e a glória para sempre. Amém. Ele é o Rei. Há uma autoridade. Jesus veio para trazer a autoridade de Deus para a terra. Nós louvamos com um cântico muito poderoso: assim na terra como no céu, toma o seu lugar. Por quê? Porque na terra o governo de Deus está estabelecido, e cabe a nós, cristãos, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, porque Cristo nos deu a autoridade. Ele disse para os discípulos: eu vos dou autoridade. E a autoridade dos discípulos foi sendo passada, e hoje nós temos a autoridade. Há uma autoridade que governa a igreja, a autoridade de Cristo. E debaixo dessa autoridade, Deus colocou homens e mulheres que estão à frente da obra de Deus, para dar direção. Eu não me submeto a ninguém, então você não faz parte da igreja. Eu quero fazer de qualquer jeito, então você não faz parte. Muitas pessoas não entendem a questão da autoridade que há na igreja. E se nós não vivermos debaixo da autoridade, nós não iremos edificar a igreja. A igreja se edifica por autoridade. Olha só o que Hebreus diz lá em Hebreus 13:17: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. 1 Timóteo 5:20: aos que persistem em pecar, repreenda-os diante de todos, para que os demais também temam. O que está falando aqui sobre autoridade? Olha só, outro exemplo de autoridade: eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. O que Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, tome cuidado. Há uma autoridade sobre a sua vida dada por Deus, e as pessoas que estão debaixo da sua autoridade devem submeter essa autoridade. Se você não quer submeter a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, eu só posso dizer uma coisa para você: você deve sair debaixo dessa autoridade e ir para um outro lugar. Porque se você aceita a submissão no reino de Deus, ela é feita de maneira com o livre-arbítrio. Você aceita estar debaixo da autoridade de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo que: Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio, e hoje o Senhor é meu Senhor. Eu vou fazer aquilo que é necessário para te agradar, para te servir e para entregar o meu melhor para ti. Quando nós estamos dentro do contexto de igreja, nós precisamos entender que há uma autoridade sobre nós. Ela é Cristo. E sobre a igreja, Deus colocou homens e mulheres para liderar e para conduzir a igreja. Então você deve se submeter à autoridade. A não ser que você não queira estar na obra de edificação da igreja. Ninguém aqui faz o que quer. Nós temos uma direção do Senhor. Nós temos a liderança da igreja. Nós nos reunimos, decidimos as coisas pelas quais nós vamos trabalhar e lutar durante o ano. Há uma direção, há uma autoridade. Eu não mando, aqui não é minha empresa. Nós temos um grupo de irmãos e irmãs que nos reunimos e tomamos as decisões. Há um grupo que Deus instituiu para liderar essa igreja, e sobre esse grupo está a autoridade. Então você deve se submeter à autoridade que Deus colocou você. Como eu disse, se
você não quiser participar dessa edificação, você pode procurar um outro lugar. Mas em qualquer lugar onde você for, você vai ter que se submeter a uma autoridade. Nós não estamos aqui cada um fazendo o que quer. Não, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. E por fim, o sexto ponto para que a igreja seja identificada é o que Paulo diz aqui, que nós podemos entender como discipulado ou instrução pessoal. Olha só, esse sexto ponto aqui é muito importante para a edificação da igreja. O discipulado, a instrução pessoal é muito importante. Olha só o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não repreendas ao ancião, antes exortam como a um pai, aos mais jovens como a irmão, às idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Honra as verdadeiras viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam estes primeiro a ser piedosos com a sua própria família. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, cada pessoa a gente trata de uma maneira. O idoso, você vai falar com ele de uma maneira. O jovem, você é jovem, você vai falar com ele como se você estivesse falando com alguém que é da sua idade, como seu irmão. A viúva, você vai tratar de uma maneira. Por isso que nós entendemos, esse princípio do discipulado é muito importante, porque é algo pessoal, as pessoas são tratadas na sua necessidade. Quando nós pregamos a palavra aqui, a palavra é pregada no geral, mas só que tem coisas que devem ser tratadas no particular, que é coisas que um irmão precisa ouvir e o outro não. Como nós vamos tratar isso? É no discipulado, é no individual, é no 1 a 1. E nós entendemos, estudando da palavra de Deus, que isso é muito importante. Porque muitas vezes quando nós pegamos a palavra aqui, muitas coisas ficam no geral e não atinge aquilo que a pessoa está passando na casa dela. Há uma direção, há um contexto, a pessoa, se ela tiver à disposição, com certeza ela vai alcançar o objetivo. Mas muitas vezes só a palavra não é suficiente, precisa ter alguém perto. Paulo está dizendo para Timóteo, cada pessoa deve ser tratada de maneira diferente, nem todo mundo é igual. O Senhor deve ser tratado como o Senhor, o jovem como o jovem, a viúva como a viúva, cada um na sua particularidade. Então, se o seu líder, igreja, tem tentado se aproximar de você, se o irmão mais maduro da sua célula tem tentado se aproximar de você, para caminhar junto com você, entenda, isso é necessário para a edificação da igreja. Nós não queremos perder o nosso tempo, nós queremos edificar um reino de Deus que é prevalecente. É necessário esse relacionamento pessoal. Amém? Isso é muito importante. É muito importante que nós entendamos essa questão do discipulado, daquilo que Paulo ensina. Paulo, ele mandava cartas para as igrejas, mas nós vemos Paulo falando aqui diretamente com Timóteo. Quando você vai lá para a carta de Paulo para Timóteo, em um dos versículos, eu não me recordo bem o versículo, mas você vai ler em nome de Jesus, você vai ver Paulo no final da carta falando para Timóteo, toma cuidado, quando você for beber água, coloca um pouco de vinho, porque você está com problema no estômago, e você precisa melhorar dessa sua enfermidade. Olha só, Paulo se preocupando com Timóteo, no individual. Paulo, como líder de Timóteo, ele estava preocupado com a saúde de Timóteo. Então nós percebemos o quanto que é importante para nós sermos tratados. Quantos gostam de ser tratados como pessoas especiais? Amém? Eu gosto de ser importante para as pessoas. Por isso, você precisa entender que o discipulado, que essa instrução pessoal, ela é de fundamental importância para a sua vida. Irmãos, nós fomos chamados para edificar uma igreja. Nós somos as pedras vivas, como Pedro diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a edificação da igreja não é feita de qualquer forma. Para que a igreja seja edificada, vai ser necessário amor, vai ser necessário oração, exemplo, palavra de Deus, autoridade de Deus na vida da igreja e instrução pessoal, discipulado.
Eu quero que você saia daqui hoje, que você compartilhe isso na sua célula, mas que você entenda, nós estamos participando de um projeto de Deus. Deus sonhou com isso, mas é necessário que haja esses princípios que nós compartilhamos aqui. O reino de Deus precisa ser estabelecido. E para que o reino de Deus seja estabelecido, nós precisamos seguir uma ordem. E a ordem do rei é que nós possamos nos amar uns aos outros, que nós possamos estar sempre intercedendo pelos outros, que nós possamos amar os outros, ser exemplo para os outros. Amém? Quero que você se coloque de pé, eu quero orar com você. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos as pedras. Pedro diz que nós somos pedras vivas. Eu não sei se você já participou de alguma construção, se você já parou para ver alguém construindo um prédio ou uma parede. Eu queria que você pensasse nisso agora. O que é necessário para se levantar uma parede? É só bloco, só tijolo se levanta uma parede? Não. Precisa do quê? Precisa de uma massa, né? Para levantar uma parede precisa de uma argamassa, de um cimento misturado com areia, com água. Essa argamassa que edifica a igreja, que faz com que nós possamos crescer e edificar a obra de Deus, é o amor. Sem amor não dá. Sem amor nós não conseguimos. Há uma obra de Deus a ser feita. Nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido no nosso tempo, através dos nossos vidas. Mas para que isso seja feito, você precisa amar o seu irmão. Você precisa se importar com ele. E você precisa entender que o amor que você tem recebido precisa ser retribuído. Se você se sente amado pela igreja, você precisa amar a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é este lugar. Por mais que você precise amar este lugar, por mais que você precise saber que este lugar necessita dos seus cuidados, necessita do seu investimento financeiro, sim. Nós precisamos das suas contribuições para manter este lugar. A igreja precisa. Somos nós, esse lugar é nosso. Mas quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de algo espiritual. O amor não é pelo prédio, o amor é pelo irmão que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás, que está lá no último banco, que está aqui no primeiro banco. O testemunho que você dá lá onde você trabalha, no seu bairro, aonde você vive, isso edifica a igreja, porque a igreja é algo espiritual. O que você tem feito para contribuir com a edificação da igreja? Eu quero que você feche seus olhos agora e pense nisso. O que você tem feito? Nossa, é muito importante. Você tem amado? Você tem orado pela igreja, pelo seu líder, pelo pastor, pela pastora, pelo seu discipulador, por aquele que te trouxe? Você que está aqui, você tem sido exemplo. Você pode falar como Paulo, ser meu imitador, como eu sou de Cristo. Você tem seguido a palavra. Ou você tem se submetido às autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida? Irmão, isso é muito importante. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para mexer com a emoção sua, não. Nós queremos edificar uma obra prevalecente, que no tempo da crise, no tempo das grandes tribulações que estão por vir, nós, edificados pela palavra de Deus, iremos resistir com força.
cortar uma parte do corpo. O Senhor te chamou para edificar uma obra que não é sua, a obra é dele. Mas ele te chamou para ser uma das pedras dessa construção. Oh Pai, diante da tua palavra eu quero orar com a tua igreja. O Senhor te chamou para construir, para edificarmos algo muito maior que nós. Ó Senhor, neste tempo, Senhor amado, nesta noite, neste momento eu quero orar junto com os meus irmãos, que nós possamos ter clareza, que nós possamos ter revelação da importância da edificação da igreja. Ó Senhor, que o papel fundamental que nós temos em todas as áreas da igreja. Senhor, ajude os meus irmãos a compreenderem, ajude os meus irmãos a entenderem, Senhor amado, Senhor amado, que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Senhor, e o desejo do nosso coração é que assim como é feita no céu, que a sua vontade seja feita aqui na terra, que o Senhor possa tomar o seu lugar nesse lugar. Esta obra é tua, Senhor, não há nada nosso aqui, tudo é teu, tudo é Pai, em nome de Jesus. Amém.